Para fazer uso da palavra, a presidência convida o senhor José Romano, do Sindicato dos Médicos. Bom dia a todos. Bom dia, secretário, a sua equipe, ao vereador Paulo Pinheiro e ao presidente da sessão, professor Washington. A vereadora Andréa Gouveia Vieira, ela tentou, eu acho que ela tentou colocar um pouco como está essa relação da secretaria com os médicos. E eu acho muito importante, ao gente analisar a proposta orçamentária do próximo ano, eu sou representante dos médicos no Conselho Municipal de Saúde desde o início da gestão Hans. E o que a gente tem visto, vereadora, é que essa relação, além de não existir, ela tem sido conflituosa desde o primeiro dia. Por que que isso aconteceu? Devido à decisão muito assodada por parte da prefeitura que entrou de implantar as organizações sociais do jeito que implantou. Não houve uma discussão com a categoria, não se procurou discutir em momento nenhum, já trouxe o projeto para a Câmara e ponto final, e passou-se a um processo absurdo de terceirização que os servidores públicos, até o final da gestão César Maia, apesar de todos os problemas que existiam na saúde, que foram muito graves, e reeleição não quer dizer que os problemas se apagam. Quando no início da gestão Hans, a questão da saúde chegava a 40% da população, colocando como um problema principal e insatisfação em relação à rede. No final da gestão Eduardo Paes, a gente chegou a 60% no Ibope, achando ruim e péssimo. E uma qualidade da medicina é que quando a gente vê que um doente está morrendo, porque o tratamento está errado, a gente pode voltar atrás. E, infelizmente, a gente não está encontrando isso na Secretaria de Saúde. As organizações sociais que em São Paulo está dando vitória ao Haddad, inclusive o Serra colocando que o Haddad vai devastar a saúde, acabando com as organizações sociais, elas não apresentam, vereador, esses resultados tão maravilhosos que são colocados, porque a rede pública estatutária que ainda carrega o sistema de saúde paulista. As organizações sociais, elas são periféricas, elas têm resultados bons em alguns momentos, porque elas não ficam com o grosso de problemas que a rede pública fica, né? E o que está acontecendo no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Os hospitais de emergência estão melhorando e Bom Sucesso está piorando. Alguma coisa está acontecendo, né? A gente tem aí uma expulsoterapia dos pacientes graves dos hospitais de emergência por parte dessas organizações sociais, onde as pessoas chegam, recebem um papel e dizem que elas devem voltar à sua unidade de origem ou unidades que elas devem ir. Só que elas não conseguem chegar nessas unidades, elas ficam percorrendo com aquele papel de encaminhamento que o CISREG dá para elas, né? Geralmente não são atendidas por médicos, são atendidos pelo primeiro atendente, nesses SES, que são criados, chamados, porque a gente chama de puxadinho de hospital público, né? E, então, o que acontece? Hoje, o que a gente está vendo drama na cidade do Rio de Janeiro é porque não há interlocução nenhuma, e essa interlocução, desde a gestão César Maia, depois de Ronaldo Gazola, não existe mais. Essa questão da crise, ela tem a ver com a falta de interlocução, de ouvir as categorias envolvidas no processo de trabalho. Claro, se essas categorias não são ouvidas, evidentemente, hoje a gente tem um discurso no Rio de Janeiro que a crise de saúde se resolve com o médico. E nós não temos mais fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, não temos mais nada disso, isso não precisa. Então, a gente está falando de epidemia de crack, falando que não tem médico, também não tem psicólogo, também não. E olha que o Conselho de Psicologia tem lutado bravamente contra essa ridícula decisão da Prefeitura de internar as pessoas obrigatoriamente. Não tem nada que se afirme, mesmo assim, a Prefeitura mantém a posição dela. Então, é isso que a gente tem percebido. A Prefeitura, ela não ouve quem ela tem que ouvir, né? Em relação ao salário, eu estou admirado aqui com algumas questões. Alguns números cabalísticos foram colocados nessa eleição. Primeiro, a necessidade, o prefeito colocou que vai contratar 2.000 médicos. Ora, se na gestão dele ele conseguiu contratar 542 estatutários e as organizações sociais não conseguiram preencher seus quadros, se a gente for perceber, eu estou com os papeizinhos aqui desde 2011, o salário sai de 5.600, depois vai para 7.000,
E eu acho até muito bom, 18 mil, eu gostaria de estar ganhando isso, mas também não conseguiu contratar, não. Tem clínica de família que está sem médico, tem UPA que está sem médico, mesmo com esses valores. Em relação à decisão do CREMERGE, eu vou tentar ser muito conciso, porque é muito tempo que a gente já está aqui, eu acho que algumas coisas têm que ser colocadas. Esses puxadinhos desses hospitais já estavam previstos. Nós temos uma organização social chamada Fiotec, que a prefeitura fala que não é, mas a gente sabe que ela é Fiotec, é uma organização social. Ela já contratava, em 11 de 12 de 2012, para o sistema de pronto atendimento nas emergências médicas, de todas as especialidades para atuar nos hospitais municipais Lourenço Jorge, Miguel Couto, Salgado Filho, Souza Guiar, Rocha Maia, Francisco da Silva Telli, Policlínica Rodolfo Rocco, com CRM. Ela pagava um salário base de R$ 5.000, 24 horas, isso em 11 de 12 de 2011. Hoje ela paga um pouco mais. Então, em relação à média salarial, eu acho que a média que o prefeito achou em relação aos estatutários, só se ele pegou os cargos comissionados, que são altos, e jogou junto com o salário dos médicos estatutários. Porque eu tenho um médico aposentado aqui na plateia que ganha R$ 3.100 e poucos reais. Eu cheguei ao último nível, doutor Hans, com tudo ali, estágio B1, estou com 20 anos na prefeitura, estou com 2.990. Então eu fico assim achando, da onde saiu essa média? Se a maioria dos meus colegas estão pedindo exoneração porque estão ganhando muito menos do que eu. Inclusive porque a maioria não chegou aos 20 anos, a maioria não suporta ficar tanto tempo, e nós temos uma média de exoneração logo no primeiro ano da gestão Hans, foram mais de 500 médicos, 500 matrículas de exoneração e aposentadorias. Isso na primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde, falei, vamos ficar atento a isso, porque nós chegamos no final do governo Cesar Maia com 5.229 matrículas e entramos na primeira gestão de Eduardo Paes, no primeiro ano, com 4.750. Então, nós já perdemos, não, foi aposentadoria, vamos ver, foi aposentadoria mesmo, mas até agora nós não temos esses dados. A gente só sabe que a média de exonerações e as aposentadorias são as mais rápidas e os médicos estão deixando a rede municipal. Essa é a realidade. Em relação à rede das OS, no sindicato a gente está tendo que fazer fila, a Gleide, a nossa assistente jurídica lá, nós tivemos que aumentar o número de funcionários para fazer as homologações de demissão de médicos nas organizações sociais. Então, alguns números têm que ser colocados, porque fazer uma projeção, inclusive, que vai aumentar para 32% a verba para a organização social, se ela não está conseguindo colocar pessoal dentro dela, por que a gente vai fazer isso? Vai manter esse erro? E outra, vamos manter o pessoal estatutário com os mesmos salários durante os próximos 4 anos, para que eles saiam da rede? Aí a gente tenta entender o que são as 2.000 matrículas que o prefeito fala, que ele não falou 2.000 matrículas, ele falou contratação de 2.000 médicos, 40 horas. Se isso mesmo acontecer, doutor Hans, eu não sei, porque não cabe. Não cabe, porque não tem estrutura feita para isso. Se colocar os 4.000, mais o pessoal da organização social, mais as 2.000, o sistema não tem aonde colocar essas pessoas. Eu estou vivendo num posto de saúde, que a saúde da família do Tuiuti está dentro do meu posto de saúde ainda, porque não tem clínica formada. Colocaram antes da eleição, tem lá 4 médicos, colocaram enfermeiro, colocaram agente de saúde, só que não tinha local para essas pessoas trabalharem. Elas estão trabalhando num puxadinho dentro do posto. Então, eu não sei de onde saiu esse número. Se esses 2.000 médicos, eles vão ser 24 horas, eles vão ser 40 horas, se eles vão ser por OS, se eles vão ser por estatutário. Se for estatutário, eu até acho importante, mas também acho importante que esses médicos sejam recebidos com condições de trabalho e condições de salário. Para serem recebidos do jeito que eles vão ser recebidos agora, eles saem da rede na primeira semana. É isso que está acontecendo. Porque se as condições de trabalho fossem tão boas, se os estatutários estivessem tão assim, alegres, a gente não teria tanta exoneração e tanto pedido de demissão, e os concursados que entraram no concurso, que se pagou. José, eu vou terminar. Romano, deixa eu só falar, quero te pedir desculpa. Não, eu sei. Porque, na verdade, você, como todos aqui, aguardaram tanto tempo, e, na verdade, é uma falha eu vou só para acelerar. Não, eu vou acelerar, eu estou já na minha fala mesmo. Obrigado.
eu já falei, vereador, que tinha-se pouco tempo para tentar resumir tantas questões. Não, você tem toda a razão. Mas o salário inicial do médico colocado para o concurso, que teve 1.700 vagas e que somente 700 médicos foram aprovados, somente 542 entraram até agora, se aumentou alguma outra coisa, mas concretamente a gente não sabe, mas esse salário era de R$ 1.504. Se você pode chegar ao final de carreira com 20% a mais desse salário, na progressão que tem o plano de cargos, carreiras e salários, não sei de onde saiu R$ 5.000, R$ 6.000 de média. Essa média não é... E aí que está... Aquela coisa, né? Você joga uma pedra na lagoa, na política é assim, né? Você joga uma verdade, a verdade começa a se tornar uma grande realidade. Se eu estivesse ganhando, vereadora, R$ 5.000, eu não estaria aqui reclamando, não, porque seria um salário razoável para um estatutário. Seria, por 24 horas, eu posso dizer o seguinte, é uma coisa que a gente pode negociar, mas eu não estaria reclamando tanto. Em relação à mesa de negociação do SUS, nós enviamos ao secretário Dr. Hans, porque nós ficamos um ano numa enrolação na secretaria, sem negociação nenhuma de nada. Porque nós queremos o quê? Nós queremos o quê numa mesa de negociação? Plano de carreira, que a prefeitura apresente o plano de carreira e fala para nós, vai ser isso que nós podemos dar, é isso que nós temos, daqui, dessa fonte que vai sair. Não queremos ficar batendo papo toda sexta-feira. Eu gosto muito do pessoal da secretaria, acho pessoas muito boas, tecnicamente muito boas, mas não dá para bater papo, né? A gente quer salário, condições de trabalho, a gente quer discutir essas coisas. Mandamos um documento no final de agosto, que só voltaríamos à mesa de negociação se essas questões fossem colocadas. Se o prefeito Eduardo Paes baixasse um pouco a bola, sabe? Ele está muito lá em cima. Eu acho que o Gedel falou claramente o que tinha que falar com ele. Olha, trazer a República dos Guardanapos para nível federal ia ficar muito complicado. Ele, no meu entender, ele tem que abaixar a bola, conversar com o médico, porque não vai ser... A questão do crack é seríssima, conversar com os psicólogos, parar de brigar com o Conselho de Psicologia, parar de brigar com o CREMERG. O que eu clamo aqui é parar de brigar com as entidades dos funcionários. Vamos parar de brigar, que a gente talvez consiga melhorar 20% nisso aí. Agora, que a crise em relação à entrada de médicos na rede pública de saúde, devido aos absurdos perpetrados pelo governo municipal, estadual e federal, essa crise, vereadora, pode ficar bem pior nesse ano, e no meu entender ela vai demorar quase que 20 anos para voltar ao que nós tínhamos, se for investido alguma coisa, porque destruíram a residência médica, estou finalizando, deputado, vereador, destruíram a residência médica, acabaram concretamente com os postos de trabalho dignos que os médicos poderiam ali, porque o médico, aí fica assim, por que médico não quer trabalhar por 18 mil? Médico não está afim de ficar trabalhando só por dinheiro. Ele quer melhorar na questão científica, ele quer avançar no conhecimento que ele tem. Ele não pode pegar um paciente numa UPA, falar, você está com isso e tal, você dá um papelzinho para ele e vai para depois. Ele quer tratar o paciente. Como que ele consegue dar esse segmento desse tratamento? Então, as UPAs, sabe por que não cria mais UPAs, vereadora? Porque aquilo lá é um meio de insatisfação profissional tão grande que eles não estão conseguindo mais gente para ficar lá. E aí é o tal negócio, o médico não está querendo ficar na UPA, o bombeiro não quis ficar lá, agora o médico da OS não fica lá. Ninguém quer ficar lá, sabe por quê? O médico gosta de pegar um paciente, fazer um diagnóstico do paciente e fazer o tratamento do doente. Mas a Secretaria de Saúde não quer deixar, manda dar um papelzinho e vai para outro lugar, e vai para outro lugar. Nós não somos triagistas, nós não fomos concebidos para isso. A gente foi concebido para fazer diagnóstico do paciente, tratamento do paciente, e no final, numa consulta que demore não 0,5 segundos, mas uma consulta que demore 30 minutos pelo menos, a gente chega para o paciente e fala o seguinte, olha, nós encaminhamos você para isso, você tem que fazer isso, essa é a sua receita. Como é dignamente tratado muitas pessoas, muito poucas pessoas nesse país, infelizmente, que é uma pequena elite. A elite carioca tem que perder essa mania de achar que o povão só quer UPA, clínica da família, esses slides. Cada governo inventa um slide. Nós temos que mudar e conversar com os médicos. Não é muito difícil, não. São 5 mil médicos só que é necessária a rede, 5 a 6 mil. Conversando com esses 5 a 6 mil, fechando um acordo, dá para a gente trabalhar bem e mudar a rede. Como médico, certamente aquilo que mais me interessa quando eu olho a população do Rio de Janeiro é que essa população possa viver mais e com mais qualidade de vida. Esse é o grande objetivo nosso, né?
aliás, de todos os profissionais de saúde, das equipes que compõem. Eu não vou, assim, perder o tempo dos senhores e o meu próprio, que é uma salada de fruta tão mal ajambrada, com várias meias-verdades. Eu só vou lembrar que o resultado disso tudo se deu na redução de mortalidade na cidade do Rio de Janeiro. Depois de muitos anos, a gente conseguiu reduzir a mortalidade na cidade. E eu tenho absoluta convicção de que é esse o grande objetivo de todos os profissionais de saúde. Então, o Romano eu já conheço há algum tempo, ele sempre faz essa salada que ninguém entende nada, com várias meias-verdades, realmente tentando transformar meias-verdades em verdades. Não consegue isso há muito tempo, não vai ser hoje que vai conseguir. E nós vamos continuar trabalhando com serenidade, com tranquilidade, só reafirmando que o diálogo está absolutamente abertíssimo com todos, absolutamente todos. A dificuldade maior realmente com o sindicato, que quando vem a público se coloca, às vezes, à beira da legalidade. Então, eu tenho certeza que os médicos não se colocam dessa maneira. Então, a gente conversa com os profissionais, com o CREMERGE. Não temos nenhuma dificuldade com o CREMERGE, nem com nenhuma outra associação de classe, de nenhuma outra categoria. Não à toa tive a honra, por uma lei aprovada nessa Casa de Leis, que colocou a eleição direta para a presidência do Conselho Municipal de Saúde, tive a honra de ser eleito com 70% dos votos, quase que provavelmente a totalidade dos votos dos usuários, e eventualmente 1 ou 2 votos dos trabalhadores. Nós temos um canal, a mesa de negociação não existia, foi a gente que abriu. Agora, eu vou interpretar da melhor forma possível, essa inocência de quem nunca geriu nada, de quem pouco trabalhou na vida, na verdade, mas, enfim, essas pessoas, né, no geral, que têm pouca experiência em gestão, elas, às vezes, têm a sensação de que as coisas são fáceis. Mas o cidadão comum, regular, que olha para o Brasil, olha para as outras cidades, olha para um lado, olha para o outro, ela vê que essas coisas não se dão, não acontecem com a facilidade que talvez todos nós queríamos. Porque elas são difíceis mesmo, elas são complexas e têm que ser construídas semanas a semana, sentado numa mesa, conversando, trocando ideias. Não há nenhuma realidade em dizer que isso pode se sentar, que o prefeito pode sentar, dar uma canetada e está resolvido. Se fosse assim, alguém já tinha feito, né? O Romano, especificamente, para sair do geral e ir no Romano especificamente, apareceu no programa eleitoral do prefeito anterior, que ficou 8 anos, 12, na verdade, né? E não conseguiu fazer. E diz que defende o estatutário. Tem todo esse discurso aqui que a gente ouviu e não conseguiu fazer, né? Então, é difícil, né? E foi a posição política que o Romano especificamente escolheu nessa última campanha. Então, sim, presidente, só desculpe, mas não houve nenhuma resposta específica, não houve nenhuma pergunta específica.